Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, muito boa noite. Bem-vindos todos. Vamos para mais uma noite de conversas e reflexões sobre o lado B dos milagres de Jesus. Então vamos a Lucas capítulo 7, o Evangelho de Lucas, o capítulo 7. Queria que você abrisse a sua Bíblia até lá. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7. Antes da nossa leitura, vamos orar juntos. Deus nosso Pai, nós pedimos-te a direção do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja eficaz nas nossas vidas, mais uma vez. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Lucas, capítulo 7, eu começo a ler o verso 18. Lucas 7, 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Todas essas coisas, leia-se todas as estripulias do Messias. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Bom, aqui está mais um diálogo ao redor da identidade messiânica de Jesus de Nazaré. E este é o eixo que justifica toda a narrativa de milagres em o Novo Testamento. Milagres que, na verdade, são chamados de sinais, poderes, maravilhas, e no Evangelho de João, inclusive, são chamados de trabalhos. Milagres é uma expressão que não consta do Novo Testamento. A palavra milagre não é uma palavra bíblica. Não existe um registro bíblico que diga que Jesus fez um milagre. Nós é que chamamos de milagre. Quando a Bíblia fala que Jesus fez alguma coisa que nós chamamos de milagre, esta alguma coisa é chamada de sinal, poder, maravilha ou trabalho. Nós pegamos estas 4 expressões e colocamos em uma só, a saber, milagre. E falamos dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus no Novo Testamento estão relacionados com a sua identidade messiânica. É isso que tenho tentado defender e demonstrar nestes nossos encontros em que tratamos do lado B dos milagres de Jesus. Essencialmente, é importante nós salientarmos isso, porque está claro, ou pelo menos a esta altura da nossa conversa, deveria estar claro, que os chamados milagres de Jesus não são demonstrações do poder de Deus com um fim em si mesmas. Os milagres de Jesus não são uma forma como Jesus está dizendo: Ei pessoal, vejam como eu sou poderoso. Os milagres de Jesus não
devem, portanto, suscitar em nós a expectativa de sua repetição em os nossos dias, da mesma forma como se manifestaram nos dias e na pessoa e no ministério terreno de Jesus. Eu compreendo que ler a Bíblia Sagrada, que registra Jesus curando um cego, e tomar esta narrativa como base para clamarmos a Deus que hoje cure também um cego, esta postura, na minha forma de ver, é não apenas pobre, simplista, mas principalmente equivocada e distorcida da intenção bíblica do registro dos chamados milagres de Jesus. Aquilo que Jesus faz, ele faz por razões muito diferentes daquelas que são as nossas. A saber, as nossas razões são acionar o poder de Deus para o nosso conforto, acionar o poder de Deus para a atenuação do nosso sofrimento, acionar o poder de Deus para que sejamos poupados das dificuldades e tragédias da vida. Nós buscamos a Deus como um Deus poderoso e um Deus de milagres, para que nessa busca o poder de Deus se manifeste em nosso favor, atenuando o nosso sofrimento, nos poupando de tragédias e promovendo o nosso conforto, especialmente o nosso conforto físico, porque os milagres, assim chamados, têm tudo a ver especialmente com a cura física. Aliás, vale registrar que no meu entendimento e na minha prática pastoral, a grande celeuma ao redor do milagre é a respeito da enfermidade e da cura física. Nós só discutimos milagre quando passa pela questão da cura física. Parece que é um tema único da discussão a respeito de milagres, é a doença do corpo. Porque todas as outras expressões da manifestação do poder, da bondade de Deus, nós conseguimos lidar bem com elas. Nós não conseguimos lidar bem com a questão da cura física, especialmente quando ela não vem como nós gostaríamos que viesse ou quando gostaríamos que viesse. Mas essa relação com Deus, que Deus fez milagres lá em Jesus e vai fazer hoje, e que assim como Jesus fez milagres ontem, vai fazer hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esta é uma leitura pobre, simplista, distorcida, inadequada da Bíblia Sagrada e que gera muitos males à nossa experiência cristã. Especialmente hoje eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes. A primeira parte é uma sugestão de procedimento hermenêutico, isto é, como devemos ler e interpretar a Bíblia Sagrada. E numa segunda parte quero fazer um comentário sobre este texto de Lucas capítulo 7, 18 a 23 que acabamos de ler. Primeira parte, espero, bem breve. Como podemos ler e interpretar a Bíblia Sagrada? Creio que há pelo menos uma forma tradicional de interpretação da Bíblia Sagrada. Na linguagem do Rick Watts, que é um professor de teologia no Regent College em Vancouver, no Canadá, o Rick Watts diz que Deus não nos deu um saco de biscoitinhos, Ele nos deu um pão de forma. E achei muito interessante esta metáfora que ele usou
para dizer, a Bíblia não é um saco de biscoitos, que você põe a mão no saco e tira um biscoito e come. A Bíblia é um pão de forma. É uma peça inteira, que você vai fatiar e vai comer uma fatia. Mas aquela fatia é uma fatia de uma peça inteira. E você não consegue desfrutar da fatia se você não tem uma noção de que aquilo é apenas uma fatia de uma peça inteira. Ou se nós quisermos pegar uma outra metáfora, a Bíblia Sagrada é um quebra-cabeças de 1000 peças que está montado sobre a mesa. E não adianta você pegar uma pecinha daquele quebra-cabeças, levar para o seu quarto na sua hora silenciosa e ficar olhando para aquela pecinha e meditando naquela pecinha. Porque você não vai entender nada, ou pior do que entender nada, é entender algo que não tem nada a ver com toda a fotografia de 1000 peças que está em cima da mesa. Você pegou uma pecinha e conseguiu enxergar uma folhinha, um galho e uma folha. Aí você fica meditando no galho e na folha. E você esquece que tem uma fotografia inteira. Que aquele galho e aquela folha tem que se encaixar na fotografia inteira. Ou se você quiser uma outra metáfora, é uma tolice você ter caixinha de promessa. Porque a caixinha de promessa é pensar da Bíblia Sagrada uma expressão. É você pegar um versículo e, como diz o outro, tirar completamente do contexto e ficar com uma declaração excelente, mas que quer dizer o quê? Você não sabe. Então, você deve olhar a Bíblia Sagrada, as suas partes, à luz do todo. Por exemplo, se você ler Josué capítulo 7, a história de Acã, e eu leio a história de Acã. Israel vai para a guerra e Deus diz que ninguém deve tomar nenhuma riqueza da cidade derrotada, Jericó. Acã leva consigo algumas coisas valiosas daquela cidade derrotada na batalha. Em seguida, Israel vai à guerra novamente contra uma cidadezinha pequena, chamada Ai. Israel perde a guerra, porque Acã desobedeceu ao Senhor, tomando riquezas da cidade de Jericó. E aí então Israel perdeu a batalha, por causa do pecado de Acã. Então eu venho aqui, leio Josué capítulo 7 e prego o seguinte: o seu pecado, meu irmão, faz a igreja inteira afundar. Porque no povo de Deus é assim, quando um peca, todo mundo padece. Se você não dá o dízimo e o gafanhoto, devorador passa na sua casa, vai levar o seu salário e vai levar também o meu. Porque Acã pecou e todo o povo pagou. No povo de Deus é assim. Um peca, todo mundo paga. Foi só Acã quem pecou, mas todo o povo perdeu a batalha. Amém, irmãos? Amém. Aí vamos todo mundo embora. Besteira. Porque quando nós chegamos em Atos capítulo 5, Ananias e Safira pecaram e somente Ananias e Safira foram disciplinados. Então você não pode ler Josué capítulo 7 sem ler Atos capítulo 5. Você não pode interpretar o pecado de Acã sem interpretar o pecado de Ananias e Safira. E você não vai entender nada sobre o pecado de Ananias e Safira se você não entender o pecado de Acã. E você não vai entender nada sobre o pecado de Ananias e Safira e sua relação com a igreja de Jesus Cristo se você não entender o pecado de Acã e o conceito de nação em Israel. Você não vai entender nada de Atos capítulo 5, a igreja de Jesus Cristo,
e o Novo Testamento sem entender o pecado de Acã, o conceito de nação em Israel e o Velho Testamento. Então, Josué capítulo 7 não é um biscoitinho que você pega. Não é uma pecinha do quebra-cabeça. Porque é um pão de forma. Josué capítulo 7 é uma fatia do pão de forma. Josué capítulo 7 é uma pecinha de um quebra-cabeça. Da mesma forma, você não vai pegar que Jesus curou um cego e vai tirar aquela pecinha, a cura do cego, ou aquele biscoitinho, a cura do centurião, do servo do centurião. Você não vai pegar uma pecinha e vai construir uma teologia em cima de um trechinho. E o que nós fazemos hoje, na minha opinião, é exatamente isso. Nós lemos um pequeno parágrafo e não percebemos que esse pequeno parágrafo é como se fosse uma árvore que você, quando arranca este parágrafo, por exemplo, Lucas 7, 18 a 23, quando você arranca este parágrafo, ele traz nas suas raízes expressões do Gênesis, do Levíticos, de Gálatas, de Hebreus. Quando você tira uma coisa, você está mexendo na Bíblia inteira, não dá para tirar só. E acho que nós interpretamos os milagres de Jesus como biscoitinho e pecinha de quebra-cabeça e como versiculinho da caixinha de promessa. Nós não entendemos o todo, nós não entendemos a lógica do todo. Nós não entendemos a mensagem subjacente ao todo da Escritura Sagrada. E nós falamos em revelação progressiva. É um conceito da hermenêutica bíblica, a revelação progressiva. O que é o conceito da revelação progressiva? É que Deus foi se mostrando ao longo do tempo e, à medida em que ia se mostrando, dando-se a conhecer, as pessoas iam construindo um entendimento e uma imagem a respeito de Deus. De modo que você não pode pegar aquilo que está dito no Gênesis a respeito de Deus e interpretar como se tudo o que a Bíblia dissesse a respeito de Deus estivesse ali no Gênesis. E como se o autor do Gênesis soubesse já ali, enquanto escrevia o Gênesis, tudo o que Deus daria a conhecer a respeito de si mesmo na Bíblia inteira. Por isso é que nós pegamos Hebreus capítulo 1 e o autor diz o seguinte: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais lá atrás pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Por isso é que nós pegamos o Monte da Transfiguração, onde estão reunidos Jesus, Moisés e Elias, a lei, os profetas e Jesus. E a voz que vem de Deus é: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É o ápice da revelação, é Jesus Cristo. O que de Deus se pode conhecer de mais intenso ou de mais completo está revelado em Jesus. Então a gente pega Jesus e olha para Moisés e lê Moisés a partir de Jesus. Lê Elias a partir de Jesus. Lê a lei, lê os profetas a partir de Jesus. Isso é revelação progressiva. Aquilo que foi dito lá atrás a respeito de Deus, iluminado por Jesus, o que realmente diz a respeito de Deus? A mesma coisa que diria se não tivesse a luz de Jesus? Provavelmente não. Assim como o exemplo de Josué capítulo 7 e Atos capítulo 5. Josué capítulo 7 diz uma coisa a respeito de Deus. Mas, olhando daqui, de Atos capítulo 5, passando por Jesus e indo até Josué capítulo 7, aí já diz outra coisa a respeito de Deus.
Então a Bíblia tem que ser lida de que maneira? Tem que ser lida a partir do todo e a parte interpretada à luz do todo. E a parte interpretada à luz do todo, sendo este todo iluminado pela pessoa de Jesus. E quando a gente aplica esse princípio, ou essa regra hermenêutica, que considero sensata, aos milagres de Jesus, fica óbvio que simplesmente achar que Jesus curou um cego para dizer para nós que ele pode curar cegos, e para fazer com que nós nos ajoelhemos hoje pedindo para ele curar cegos hoje, parece muito pobre, é muito simplista, é distorcido e equivocado. Há muito mais sendo dito na narrativa de que Jesus curou um cego. Então vamos tentar ler Lucas capítulo 7, 18 a 23, a partir desta compreensão. Você não consegue ler e entender a resposta de Jesus a João Batista? Você é mesmo o Messias? João Batista pergunta. Você é mesmo o Messias? Aí Jesus, o que ele faz? Naquela mesma hora, versículo 21 de Lucas 7, ele curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Voltem lá e digam isso para ele. És tu o Messias ou devemos esperar outro? Eles voltam lá e João Batista fala: então, o que ele respondeu? Bom, ele, na hora que nós perguntamos isso para ele, ele curou um monte de gente e mandou a gente voltar aqui e falar para você que ele curou os caras. Bom, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei se ele era o Messias ou se ele não era o Messias. Eu sei, João Batista, mas o que o cara fez lá foi o seguinte: ele curou os cegos, os aleijados, os leprosos e mandou a gente voltar aqui para dizer para você que ele fez isso. Bom, evidentemente que há uma linguagem própria entre Jesus e João Batista. E que há uma mensagem cifrada que está sendo passada de Jesus para João Batista. E que nessa mensagem cifrada que está sendo passada, nessa linguagem de código que está sendo passada de Jesus para João Batista, está a resposta se ele é o Messias ou se ele não é o Messias. Agora, o que é que tem a ver curar os cegos, os leprosos, expulsar demônios com você é o Messias ou não é o Messias? Bom, só abrindo um parênteses. Está claro que os milagres de Jesus têm que ser lidos a partir dessa discussão se ele é o Messias ou não é o Messias, né? Está claríssimo. Fecha parênteses. Bom, vá para o Salmo 115. Salmo 115. Você já reparou que o Velho Testamento quase não fala de demônio? Já reparou que nos evangelhos tem demônio para tudo que é lado e no Velho Testamento quase não tem demônio? O demônio mesmo aparece uma vez ou outra. Já reparou isso? Se não reparou, repare. E você já reparou que no Novo Testamento quase não fala de ídolo e idolatria e fala de demônio? E no Velho Testamento quase não fala de demônio, mas fala de ídolo e idolatria o tempo inteiro? Então você consideraria a possibilidade que o que o Novo Testamento chama de demônio, o Velho Testamento chama de ídolo? Parece razoável, né? Mas vamos ver se realmente é razoável. Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos e nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 135.
135:15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bom, o que está acontecendo aqui no Velho Testamento? No Velho Testamento está sendo contada uma história. Uma história de uma nação que deveria ser semelhante ao seu Deus e luz para todas as nações. Mas esta nação de Israel, ela tem o péssimo hábito da infidelidade, que é o hábito da idolatria, que é seguir os ídolos de outras nações. Esse é o grande mal de Israel. É a idolatria, é abandonar a Deus e seguir a Baal. Por exemplo, você vê o profeta Jeremias reproduzindo o coração de Deus, dizendo: meu povo cometeu grandes males. 2 grandes males. A mim me abandonou o manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rotas, fez uma caixa d'água rachada para juntar água de chuva e correu atrás dos seus ídolos. O profeta Oséias vai dizer isso claramente, que a nação de Israel se vendeu para os Baalins, se prostituiu, e na verdade, na linguagem do profeta Oséias, ele diz que Israel é pior do que uma prostituta, porque a prostituta exigia pagamento para o seu serviço e Israel se prostituía de graça. Essa é a profecia de Oséias. Israel correu atrás dos seus namorados, dos seus amantes, e deixou Deus. A idolatria como um adultério. E para Israel o que está ficando claro é que por trás dos ídolos há um espírito maligno agindo. E que esta idolatria degenera Israel. E na idolatria, Israel, que deveria ser semelhante a Deus, ela se torna semelhante aos ídolos. E lembre-se, você que frequenta a Ibabe, especialmente aos domingos à noite, que a serpente é chamada de astuta, Arum. E quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornam Arumim, eles ficam serpentizados. A questão é, se você é semelhante a Deus ou se você é semelhante a um espírito contrário ao Espírito de Deus. Se você é semelhante a Deus ou se você é semelhante ao que não é Deus. O que não é Deus no Velho Testamento chama-se ídolo. O que não é Deus no Novo Testamento chama-se espírito das trevas, espírito maligno, espírito imundo. É essa figura que está criada aqui. E Israel, quando corre atrás dos seus ídolos, se torna semelhante àquilo que não é Deus. E o que é o ídolo? O ídolo tem boca, mas não fala. O ídolo tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. O que é o ídolo? O ídolo é cego. O ídolo é mudo. O ídolo é surdo. O ídolo não anda. Isso é o ídolo. E o que Israel se tornou? Cega, surda, muda. Isso é Israel. Israel é assim. Ela está idolatrizada. Igual. Demonizada. Igual. Desfigurada de seu caráter divino. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que deve ser o ser humano? Deve portar o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Adão e Eva
perdem, eles se desfiguram, eles se serpentizam, se idolatrizam, eles se degeneram, eles perdem a imagem, eles têm a imagem do divino neles é maculada, é degenerada. A mesma coisa acontece com Israel. A imagem de Deus em Israel, Israel que deveria ser luz para todas as nações, é maculada. Então Israel como nação fica idolatrizada, fica serpentizada, fica demonizada, fica cega, surda, muda. Qual é a metáfora para esse desfigurar da imagem de Deus em Israel? A metáfora é essa. É ter olho, mas não ver. É ter ouvido, mas não ouvir. É ter boca, mas não falar. É ter pé, mas não andar. Essa é a metáfora. Está vendo como a imagem de Deus em você se perdeu? Essa é a mensagem que está embutida aqui. E qual é a promessa messiânica? Isaías capítulo 35. Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. E o que acontecerá nesse dia? Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Eis aqui a figura messiânica. Esse aqui é o servo que vem para libertar Israel de seu estado de idolatria, de seu estado de demonização e restaurar em Israel a imagem de Deus. Como foi que Israel se tornou cega, surda, muda e sem a capacidade de andar? Pela sua idolatria. E por que a idolatria conseguiu causar esse estrago e desfigurar tanto? Porque por trás de um ídolo tem uma ação de um espírito de rebeldia, que Paulo vai dizer, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Isaías 49. Isaías 49. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu e me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Versículo 24. Lembre-se que Isaías é um profeta exílico. Israel está no exílio. Israel está no exílio, mas Deus está dizendo, eu vou levantar o meu servo, e o meu servo vai trazer de volta a Jacó, vai trazer de volta a Israel, vai restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei.
e fará de novo com que Israel seja uma luz para os gentios e que os confins da terra vejam a minha salvação. É o servo do Senhor quem vai fazer isso. E quando o servo do Senhor fizer isso, veja o que diz o verso 24 de Isaías 49. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e seus filhos e os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Veja o que diz esse versículo 24, que interessante. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Isso faz você lembrar de alguma coisa no Novo Testamento, não? Faz você lembrar que para que alguém seja posto em liberdade, há necessidade de um guerreiro saquear a casa do valente? Será que faz você lembrar que Israel está no exílio, está no cativeiro, e que Israel é prisioneira, e que tem um valente que amarrou Israel, e Israel no exílio está se perguntando, será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você. Bom, aí você entende, Lucas capítulo 4. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O que é isso? É uma citação de Isaías 61. Mas o que é isso? É uma citação de Isaías 35. Mas o que é isso? É uma citação de Isaías 49. É Jesus lá em Lucas capítulo 11 falando que ele amarrou o valente, entrou na casa do valente e pode libertar aqueles que são cativos do valente. Ele está dizendo o seguinte: olhe, quando eu estou curando um cego, um surdo, um mudo, ou expulsando um demônio, eu estou dizendo, eu sou o servo do Senhor lá de Isaías. Lembram-se? Lembram-se da promessa do servo do Senhor Isaías? O que ele faria? Ele abriria a vista aos cegos, o ouvido dos surdos, a boca dos mudos. Ele faria com que os coxos andassem. Ele entraria na casa do valente e amarraria o valente e colocaria em liberdade os oprimidos e os cativos. Aí você entende. És tu o Messias ou devemos esperar por outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. João Batista, lembra de Isaías? Lembra do servo? Lembra o Messias, o que ele faria? Ele devolveria a vista, abriria a boca, ouvidos. Ao pessoal que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem, tem pés, mas não andam. João Batista, você entendeu que Israel está idolatrizada, serpentizada, demonizada, desfigurada da imagem de Deus e que Israel não é mais a luz para os gentios que deveria ser? Você se lembra que Deus prometeu que chegaria um que devolveria a imagem de Deus a Israel e faria com que Israel voltasse a ser luz para os gentios e luz até os confins da terra e salvação até os confins da terra? Pois então, João Batista, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão purificados, os surdos estão ouvindo, os demônios estão sendo expelidos, os ídolos estão caindo por terra. Você acha que eu sou o Messias ou não sou? Você agora chega às suas conclusões, João Batista.
Extraordinário é quando você lê Marcos capítulo 5. É um texto extraordinário. Marcos 5, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Bom, legião. Legião, quantos são? Uma legião romana tinha entre 5 e 6 mil soldados. Geralmente 6 mil soldados. Então pelo menos tinha 3 demônios para cada porquinho, porque tinha 2.000 porcos. Então pelo menos 3. Porque aqui, olha, vamos deixar por baixo, tinha pelo menos uns 2.000 demônios, né? Um para cada porco, para eles se precipitarem lá. Mas uma legião romana tinha 6 mil. A ideia não é dizer se tinha 6 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. A ideia é dizer que eram muitos. E a ideia irônica de dizer Legião é o meu nome, porque legião, qualquer judeu que ouvisse aquilo ali, remeteria a quê? Legião? Legião é legião romana. Legião é legião romana. O que é uma legião? É o exército opressor de Israel, é Roma. Bom, você já viu um exército opressor de Israel ser afogado no mar? Em algum lugar? Já viu, né? Onde? No Êxodo? O exército egípcio se afogou. Aí Jesus vem dizendo: olhe, cheguei. É um novo Êxodo. É uma nova libertação. Eu estou tirando vocês do cativeiro novamente. Israel é como esse homem, dominado por uma legião. Mas eu estou libertando Israel. E você vê que coisa linda é Isaías capítulo 65. Veja como Isaías 65 descreve Israel. Deus falando: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas e que come carne de porco em suas panelas. Bom, aí Jesus entra na região dos Gadarenos e sai um sujeito demonizado, controlado por uma legião. E ele sai de onde? De onde mesmo? Ele sai dos sepulcros, ele sai dos túmulos. E quem é Israel no Velho Testamento, em Isaías 65? É um demonizado que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas. Ora, quando aquele demoniado gadareno sai, quem sai dos sepulcros? Israel. Israel vem dos sepulcros. E o servo do Senhor diz: eis aí uma nação que abandonou o Deus Altíssimo e agora tem a sua imagem desfigurada. Mas eu sou o servo de Deus.
Eu vim para pôr em liberdade os cativos. Eu vim para devolver a vista aos cegos, abrir a boca dos mudos, o ouvido dos surdos. Eu sou o servo sofredor, eu sou o servo de Deus, eu sou o Messias. E ele dá ordem à legião, e a legião vai aos porcos. E estranho, né? Porque esse povo de Isaías 65, ele come porcos. E em sua panela sopa de carne impura. E é justamente sobre os porcos que a legião se precipita, e os porcos legionasizados, eles vão para o mar. Então veja que Jesus não veio curar cegos, minha gente. Ele não veio curar surdos, mudos. Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Para que veio? Para trazer de volta o ser humano à sua identidade mais legítima de imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E a sua presença foi uma mensagem clara e explícita. Toda vez que você deixa de refletir a imagem do Deus Altíssimo e deixa de servir ao Deus Altíssimo, você se desfigura como ser e como pessoa. E isso, metaforicamente falando, é o mesmo que ser endemoniado. Metaforicamente falando, é o mesmo que ser cego, surdo, mudo. E o que veio fazer o Messias? Libertar os cativos, devolver a vista, devolver a boca, devolver os ouvidos. Em outras palavras, restaurar a imagem de Deus no ser humano e levar o ser humano à sua identidade mais legítima e verdadeira, que é refletir o divino. O ministério de Jesus é esse. É libertação, é restauração, é salvação. O ministério de Jesus não é cura nem exorcismo. Porque uma cura que não restaura a imagem de Deus no humano não é o ministério messiânico. E um exorcismo que não restaura a imagem de Deus no humano não é o ministério messiânico. Por isso é que em todas as tradições há curas e exorcismos. Porque o que é a religião, senão o ambiente do milagre, entre aspas, e o ambiente da manipulação de poderes espirituais? Uma religião que não tem milagres e não manipula poderes espirituais não é uma religião, é uma filosofia. Então, em todas as tradições religiosas, existem curas e manifestação e manipulação de poderes espirituais. Mas o Sabino é nosso missionário da IBAB lá em Angola. Conversei com ele ontem à noite, antes de começarmos o nosso culto. O Sabino está aqui no Brasil, fazendo seu mestrado. Eu falei: Sabino, sobre o que você está escrevendo, Sabino? Sobre os milagres de Jesus. Eu falei: Sabino? E o que você está escrevendo, Sabino, sobre os milagres de Jesus? Eu estou escrevendo sobre o filhote de Bantu e a relevância do milagre no cristianismo. Eu falei: caramba, Sabino, o que é isso? E ele me disse o seguinte: sabe o que é, pastor? É que Bantu é como se fosse uma etnia africana que dá origem a muitas tribos. Eu sou de uma tribo de origem Bantu. E entre as tribos de origem Bantu, como a minha tribo, há muitos feiticeiros que fazem muitos milagres e exorcismos. E os africanos se convertem a Jesus. Mas depois, quando eles se tornam cristãos e eles entram em crise, não tem milagre no cristianismo africano. E eles voltam a buscar os feiticeiros bantus. E eu estou estudando como é que eu posso pastorear um povo que corre atrás de milagre de feiticeiro
pregando o Messias que não faz milagre? E ele disse, eu creio em milagres. Claro que eu creio em milagres. Eu também creio em milagres. Mas pelo visto lá na África os Bantu têm mais milagre do que nós. Por quê? Na minha opinião, é simples, mas não é fácil. Simples não é sinônimo de fácil, né? Simples. A religião vive de milagres e manipulação de poderes espirituais. E aqueles que vivem em busca de milagres e manipulação de poderes espirituais se tornam cativos de tais poderes espirituais. E Jesus veio dizer o seguinte: eu não vim aqui competir para ver quem faz mais milagres. O filhote de Bantu, feiticeiro, ou eu, Jesus? Nós não estamos num jogo de quem faz mais milagres. Eu vim aqui para libertar você dos espíritos que aprisionam você com milagres e manipulação de poderes espirituais. Eu vim aqui para dizer a você que você não precisa mais ser cativo de nenhuma força espiritual. Foi isso que eu vim fazer. E quando eu cheguei numa cultura Bantu, eu tinha que demonstrar o meu poder sobre a cultura Bantu. E eu mostrei. Eu curei, eu exorcizei e deixei claro quem tem o poder de libertar o ser humano para devolver ao ser humano a sua identidade mais legítima e verdadeira. A partir de então, o milagre deixou de ser o meu negócio. Se eu pudesse colocar palavras na boca de Jesus, eu diria: eu não vim edificar uma religião baseada em milagres e manipulação de poder espiritual. Eu vim edificar uma religião baseada em liberdade e amor. Foi isso que eu vim fazer. Agora vocês escolham se querem andar na liberdade e no amor, ou se querem continuar seguindo os ídolos animados pelos espíritos e se querem continuar cativos de milagres e manipulação de poder espiritual. Eu penso, e a mim me satisfaz, que é simples assim. Mas se não é fácil pregar isso aqui no Brasil, eu imagino que não deve ser fácil pregar isso lá em Angola, no meio de uma cultura bantu. O cristianismo não é uma religião de milagres. A afirmação, eu creio em milagres, na boca de um cristão, não quer dizer absolutamente nada. A afirmação legítima na boca de um cristão é, eu creio em milagres. Creio que Deus pode fazer milagres. Mas eu não estruturo a minha vida com base nisso. Eu creio em milagres e creio que Deus pode fazer milagres. Mas eu não creio que o negócio de Deus seja milagres. O negócio de Deus é humanizar. É chamar o ser humano à sua identidade mais profunda e mais legítima e mais verdadeira. E colocar esse ser humano no caminho da liberdade e do amor. Onde este ser humano, apesar de todas as suas contingências e apesar de todas as suas limitações impostas pela vida, ele não é mais cativo de nada. E ele anda no caminho da liberdade e do amor, porque Cristo o libertou. Eu penso que o que deveríamos fazer a partir de agora deveria ser explodir as consequências deste binômio, liberdade e amor, como caminho de vida dentro do discipulado de Jesus. E não mais discutirmos milagres. Porque os milagres e os exorcismos do ministério de Jesus foram a mensagem cifrada que ele usou para comunicar claramente que ele era o Deus da libertação, da liberdade e do amor. Mas, como nós queremos saber mais sobre milagres do que sobre liberdade e amor,
nós podemos dedicar mais algumas segundas-feiras a conversarmos sobre milagres. Não tem problema, a gente pode fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Como entender Marcos 16, 17 e 18? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, eu já expliquei isso uma vez, e vou explicar de novo. Primeiro, tomando como correto que Jesus realmente tenha dito isso, o que há controvérsias, mas vamos tomar como correto o que ele realmente disse. Em primeiro lugar, estas coisas aconteceram e acontecem, porque o livro de Atos dos Apóstolos relata estes acontecimentos todos, e alguns deles, inclusive, literais, como Paulo, por exemplo, na ilha de Malta, foi picado por uma serpente. Em segundo lugar, esses fenômenos, eles ainda acontecem na história da igreja e no caminho da igreja. Eu já lhes expliquei a minha teoria de milagres mais sintética. Que os milagres, eles estão presentes com maior incidência quando a igreja avança e conquista novas fronteiras missionárias. Quando a mensagem do Evangelho é anunciada em novas fronteiras missionárias, esta mensagem é autenticada por estes sinais e por estas maravilhas, digamos assim. Mas uma vez que a igreja se estabelece, a igreja se torna o próprio sinal. Na próxima segunda-feira eu vou trazer um testemunho dos pastores da igreja da China e vou ler para vocês o testemunho dos pastores da igreja da China. Eles dizem que estão enjoados de ver ressurreição. Você não vai acreditar no que você vai ouvir. Porque, na verdade, eu creio nisso. Que isso aqui aconteceu, acontece, mas não é uma promessa para mim, individualmente. É uma promessa para o corpo de Cristo e a igreja de Jesus no seu caminho de expansão missionária. E que estes sinais acontecem com maior incidência quando a igreja está conquistando novas fronteiras missionárias, mas uma vez que a igreja se estabelece, a própria igreja se torna o sinal e não mais estes sinais aqui são o sinal da veracidade da mensagem pregada. Até porque Jesus disse que nisto conhecerão todos que vocês são de fato meus discípulos, se vocês conseguirem andar no caminho do amor. E não se vocês ficarem pegando em serpente aí, porque pegar em serpente os magos do Egito também pegaram. A diferença entre Jesus e esses curandeiros bantu não é que Jesus faz mais milagres que eles. É que Jesus coloca o ser humano no caminho da liberdade e do amor, e feiticeiro bantu não coloca. A diferença entre o cristianismo e as religiões é essa. Não é a fenomenologia milagrosa, é a humanização. E parece que nós ainda não entendemos. Jesus deixou isso tão claro e nós ainda não entendemos. Mas voltarei a isso mais para frente. Poderíamos afirmar que os que vivem baseados na busca de milagres estão diariamente em uma corda bamba? Eu diria que eles estão sem corda, estão sem chão. Eles estão pisando nuvens, eles não têm base. Mas a busca de milagres é inerente ao nosso coração sofredor. Isso é um problema sério que a gente enfrenta, né? Por que é simples, mas não é fácil? Porque a vida não responde à nossa razão, responde ao nosso sofrimento. E na hora do sofrimento, a última coisa que uma pessoa precisa é teologia, é argumento racional. Por isso é que é bom a gente fazer teologia antes do sofrimento. Porque tem aquele ditado que diz que nós não devemos desconfiar no escuro daquilo que vimos quando estava claro. Por isso é bom você construir as bases da sua existência fora do sofrimento e da dor. Para que, se porventura o sofrimento e a dor lhe chegar,
lhe chegarem, e nesse dia ficará tudo escuro, você não se esqueça, quando estiver escuro, aquilo que viu quando estava claro. E ande no dia da sua dor, no chão construído, no dia em que não existia a dor. O que seria manipulação de poderes espirituais e como isso acontece no nosso contexto? Acontece assim. Se você não der uma oferta, o devorador pega o teu salário. Devorador é um poder espiritual que eu estou manipulando e você também dando a sua oferta. Funciona assim. Deus vai curar você se você tiver fé. Mas se você não tiver fé, você pode fazer um sacrifício compensando a sua falta de fé. Quando você vai no médico, você não paga uma consulta de R$250. Ora, Deus vale muito mais do que um médico. Você vai dar só R$250 de oferta essa noite para compensar a sua falta de fé? Se você não tem fé, faça um sacrifício de fé. Dê uma oferta para compensar a sua falta de fé. E Deus vai abençoar você. Ora, se você não confiar em Deus, quem garante que o seu filho agora lá na rua, voltando da faculdade, está seguro, hein? Eu coloquei um medo na sua cabeça. E se você não tem sido fiel, minha irmã, seu marido onde estará agora? Se você não tem servido a Deus, onde estará o seu marido? Pode estar sendo vítima de um espírito maligno lá no bar. Mas você tem que ser fiel a Deus. Sabe o que é isso que eu estou fazendo? Parece pregação do Evangelho. É feitiçaria. Isso é manipulação de poderes espirituais. Eu convenço você que eu controlo demônios e eu controlo o favor divino. Se você faz direitinho o que eu mando, se você obedece direitinho o que a sua igreja manda, eu garanto a você, Ronaldinho, que se você entregar a vida a Jesus, você vai jogar do mesmo jeito que você jogava. Isso é manipulação de poder espiritual. Ninguém tem o direito de fazer uma promessa desse tipo. Aliás, ninguém tem direito de prometer nada para ninguém em nome de Deus. Então manipulação de poder espiritual existe. Se você trouxer aqui a fotografia dele, eu amarro na boca do sapo e ele separa da mulher dele. Essa é manipulação de poder espiritual. Se você amarrar esse colar no seu pescoço, você vai vender bastante. Se você colocar esse despacho no canto da sua padaria, você vai ver como vai aumentar a sua clientela. Mas não pode deixar a vela apagar e nem faltar pipoca. Se faltar pipoca e a vela apagar, olha, a clientela foge, hein? Isso é manipulação de poder espiritual. Você está entendendo como funciona? Senhor, o senhor não quer colocar essa fitinha no seu pulso? É do Bonfim. E eu disse, não, obrigado. Que isso, senhor? Mas dá sorte. Eu falei, não, obrigado. Que isso, senhor? Se eu recusar, dá azar. Eu falei, não, obrigado. Isso aconteceu comigo lá na calçada, em frente ao elevador, lá em Salvador. O elevador Lacerda. E o menininho ficou horrorizado. Como é que eu poderia recusar colocar uma fitinha do Senhor do Bonfim no meu pulso? Se eu não queria aquela sorte e se eu não temia aquele azar. Isso é manipulação de poder espiritual. Ou pelo menos uma tentativa, né? Se formos parte do corpo de Cristo e alguém está só, com pecados encobertos, não sofreríamos todos porque estamos em um só corpo e somos membros de um só corpo. Sim, nós sofremos, porque quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Mas isto não é uma afirmação de nossa solidariedade, de nossa compaixão, de nossa capacidade de empatia. Não me parece que o sofrimento do qual Paulo apóstolo fala em Coríntios 12 é o sofrimento do pecado. É o sofrimento. É o sofrimento, porque está ligado ao chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, quem está em pecado, o apóstolo Paulo manda disciplinar, entregar para o Satanás. Senão tinha que entregar a igreja inteira para o Satanás, junto com o cara que está em pecado. Não, o pecado no Novo Testamento é tratado individualmente, o sofrimento é tratado coletivamente. É a solidariedade cristã que faz com que eu, porque amo você como a mim mesmo, ou mais do que a mim mesmo, sofra o seu sofrimento.
O apóstolo Paulo diz para buscarmos os melhores dons do Espírito. E dentre deles, dons de curar e sinais devemos buscar. Não, me parece que quando ele fala procurai com zelo os melhores dons, ele está falando do dom de profecia. E não do dom de sinal, dom de curar. E falando, procurai com zelo os melhores dons, ele fala quase que numa contraposição à frase seguinte: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive esses melhores, e não tivesse amor, de nada seria, etc, etc. O que nós devemos buscar é o fruto do Espírito, porque é o que o apóstolo Paulo ensina ali em Coríntios 12 a 14. Ele submete os dons ao amor. Portanto, ele submete os dons ao fruto. E ali no contexto de Coríntios, os melhores dons são aqueles que promovem a exortação, a consolação e a edificação. Basta que você leia os primeiros versículos de Coríntios 14 e também o texto de Coríntios 14, lá no final, a partir do verso 26, quando ele está falando da liturgia cristã. Que tudo seja feito para consolação, exortação e edificação. Então, os melhores dons são esses. E os melhores dons são, portanto, aqueles que concorrem para o amor. Qual a resposta de Deus ao sofrimento humano? Falta do milagre? Seria essa a pergunta, talvez. A resposta de Deus ao sofrimento não é o milagre, é a ressurreição. A resposta de Deus ao sofrimento humano é a cruz. É Deus sofrer junto, sofrer com, sofrer por, sofrer em lugar de e prometer a ressurreição. A resposta de Deus ao sofrimento não é o milagre. Porque se a resposta de Deus ao sofrimento humano for o milagre, Deus está deixando muita gente sem resposta. E o que eu ouço na minha atividade pastoral é que há muita gente que não tem o milagre, mas que tem a resposta ao sofrimento, que é a presença de Deus sofrendo com, sofrendo por, sofrendo junto. O Deus Emanuel. Não é um milagre. É muito, quase deselegante, mas não é, citar um irmão que não está mais entre nós. Mas a gente cita Lutero e Calvino, né? Então eu vou citar o pastor Mauro Israel Moreira, que na minha ótica faleceu prematuramente vitimado por um câncer. É que ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas se eu fosse consultado por Deus, eu diria: não, Deus, tem tanta gente para o Senhor levar, deixa o Mauro Israel aí mais um pouco. Mas o Mauro Israel foi antes. E antes de partir, ele disse que pediu a Deus para ser curado do câncer. Mas enquanto pedia a Deus para ser curado do seu câncer, ele foi conhecendo a Deus tanto, 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 que ele até esqueceu do câncer. O que é orar no Espírito? Em 1 Coríntios 14, é orar em línguas para a edificação própria? Pode ser também. Extinguir ou amenizar os milagres e basear o Evangelho nos princípios de amor e liberdade não pode aproximar seu significado de uma simples filosofia de vida? Jamais, porque nenhuma filosofia produziu amor e liberdade. Somente o Espírito Santo pode produzir amor e somente Jesus Cristo pode libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a filosofia que vai libertar. Não é uma filosofia de vida. E o amor é fruto do Espírito Santo. Nenhuma filosofia de vida produz amor e liberdade. E outra, eu não extingui e nem amenizei os milagres. Eu disse que os milagres existem em grande intensidade à medida em que a igreja ganha fronteiras missionárias. E isso eu não estou nem mesmo fazendo uma interpretação bíblica, embora pudesse, à luz de Hebreus 2, versículo 4, que é a minha base bíblica fundamental.
mas eu estou simplesmente fazendo uma leitura da história e da realidade da igreja. Quando eu falo os milagres, como nós os chamamos, existem com mais incidência quando a igreja ganha novas fronteiras missionárias. Eu não estou interpretando a Bíblia, eu estou fazendo uma leitura da história da igreja. Ok? Como é o bom proceder da fé através da dor psíquica, estando dentro da dor psíquica? Olha, que legal, uma pessoa que está dentro da dor psíquica e que tem condição de saber que está dentro da dor psíquica, não está tão dentro da dor psíquica. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E a dor psíquica, no bom proceder da fé, pode ser atenuada por uma consulta médica, por um remédio, por uma terapia. Pode ser atenuada pela reconciliação com alguém, pela oração, pela meditação na palavra. Depende de qual é a dor psíquica, porque Deus ele usa diferentes expedientes, diferentes caminhos para nos ajudar em nossas dores. Não é? Eu acho assim que quando você quebra a perna, você não ora, né? Você engessa. Mas quando você tem um déficit químico no seu cérebro, por que você se recusa a engessar? Bom, engessa. Isto é, toma meio comprimido por dia com uma boa orientação médica. Agora, não é toda dor psíquica que você vai levar para psiquiatra, terapeuta e tomar remédio. Né? Ah, eu não consigo dormir, então eu tomo remédio para dormir. Não necessariamente. Seria bom você tentar descobrir por que você não consegue dormir. Pode ser uma questão orgânica, química, biológica, que o remédio vai ajudar. Mas pode ser assim uma baita de uma consciência pesada. Pode ser assim uma baita de uma culpa. Pode ser um baita de um espírito de vingança dentro de você. Um ódio que não deixa você dormir. Né? Então há muitos caminhos da gente ser curado da dor psíquica. Dependendo da dor psíquica. E creio que se a dor é curada por uma profunda experiência com Deus em oração, quando o Espírito de Deus me quebranta, me restaura, ou é curada pela instrumentalidade de um bom médico, uma boa medicina, nas duas curas eu dou graças a Deus. Porque Deus está certamente presente nas duas. Nas duas. O bom proceder da fé pede a Deus discernimento. Né? Eu uma vez ouvi um pregador dizer que Jesus nos ensina a andar com bom senso. E às vezes o bom senso nos diz que o único passo possível é um passo de fé. Eu acho isso extraordinariamente lindo. Jesus nos ensina a viver com bom senso. O bom senso na dor psíquica nos levaria a procurar um conselheiro capaz de nos ajudar a diagnosticar essa dor psíquica. E num determinado momento no meio da dor, talvez, o bom senso vai dizer, dê um passo de fé, perdoe, acolha o perdão de Deus, reconcilie-se, rasgue fora e jogue a sua culpa. Né? Mas era isso. Como responder de maneira amorosa a quem acredita em milagres e está precisando deles? A melhor maneira de responder a quem acredita em milagres e está precisando deles é orar junto com eles, pedindo a Deus o milagre. Essa é a melhor maneira. A pior maneira é prometer o milagre. E o outro lado da moeda da pior maneira é dizer, não adianta orar que o milagre não vem. Porque é as duas coisas. Porque se você não pode prometer em nome de Deus que Ele vai fazer o milagre, quem é você para dizer em nome de Deus que Deus não vai fazer o milagre? Não é isso? Então a maneira amorosa é, você está precisando de um milagre, vamos pedir a Deus. Eu vou orar com você, pedindo que Deus tenha misericórdia de você. E que abençoe a sua vida e que te dê o que você está precisando. Agora, veja que interessante, né? Está precisando. Deus é que sabe o que a gente está precisando. Né? A disciplina de Deus é entendida de que maneira? Pois não podemos atribuir doenças e sofrimentos como punição. Essa aqui é fogo, hein? Porque de acordo com Coríntios capítulo 11, nós podemos atribuir até a morte como punição.
Paulo diz em Coríntios capítulo 11 que porque estão profanando a sacralidade, a santidade da Eucaristia e da ceia memorial, há muitos entre vós doentes e que dormem. Os que dormem já foram. Já dormiram no Senhor. É interessante isso, hein? Mas nem quero entrar nessa discussão agora, tá louco. Irmãos, cada dia que a gente estuda a Bíblia, a gente tem mais pergunta. Isso é que faz da Bíblia um livro extraordinário. Mas quanto mais perguntas a gente tem, Deus vai respondendo algumas delas, né, no nosso coração. Quando você não tem pergunta nenhuma, você não tem nenhuma resposta. Quando você tem 10 perguntas, se você já tiver 3 respostas, tá bom, né? Então vamos perguntar sempre. Perguntar sempre a Bíblia Sagrada. E vamos lembrar, e eu termino com esse texto do Evangelho para você. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Eu peço a Deus que o Espírito de Deus traduza para a nossa consciência e entendimento as verdades espirituais que, porventura, estiveram presentes em nossa conversa de hoje à noite. Que assim seja. Amém. Deus os leve em paz.